Muito bem, vocês amigos que acompanham os canais da SA-TV, estou recebendo hoje aqui no estúdio da SA-TV em Itapiranga, Orlando Royer, ele que é o presidente do MDB de São João do Oeste, vai nos falar um pouquinho sobre essa questão da saída do MDB, do governo do município de São João do Oeste, que aconteceu nos últimos dias. Também falar um pouco sobre a fala do prefeito no último Estúdio A entrevista, na última terça-feira. Orlando, para nós contextualizar um pouco para quem nos acompanha em casa, o MDB, durante a campanha para prefeito no ano passado, ela apoiava Genésio ou apoiava Fernando oficialmente? Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde ao pessoal que nos acompanha. Mandar um abraço todo especial aos munícipes de São João do Oeste, em especial aos meus colegas partidários do MDB que estão nos acompanhando. E agradecer, Gustavo, pela oportunidade de estar aqui conversando e falar um pouco do MDB de São João e dizer que é um programa que realmente, de repente, foi uma coisa boa, que se dá para dizer que surgiu coisa boa durante a pandemia. Eu acho que foi um programa que surgiu ali e deu oportunidade às pessoas se comunicarem, né? Então, Gustavo, para a gente falar sobre a saída do MDB, a gente teria que voltar lá atrás e onde tudo começou, né? Então, os munícipes, os eleitores, sabem que durante a campanha, quando começou a campanha, foi definido Fernando de um lado e Genésio do outro. E a MDB acabou ficando de fora majoritária. Tinha a opção de fazer a terceira via. No fato, não aconteceu na época e daí a executiva oficialmente aderiu à proposta do Fernando e acompanhou o Fernando. Mas dentro do MDB, algumas lideranças, e a gente sabe que não concordaram com isso e acabaram apoiando o Genésio. Então a votação aconteceu. A gente sabe que muitos MDBistas votaram no Genésio, né? E passada a eleição, lógico, isso dividiu um pouco o partido. Passada a eleição, então tinha que se tomar um rumo, né? O que fazer, né? Olhando pelo lado lógico, o MDB seria oposição, né? E estava tudo se encaminhando para isso, né? E, inclusive, Everton Weiner seria presidente da Câmara com o apoio dos outros 3 vereadores da oposição, né? Do PSDB e PSD, né? Mas aí, nesse momento, surgiu a proposta do PL, né? Então, para integrar o governo, fomos convidados. E eu me lembro que aquela reunião comecei a participar mais ativamente das reuniões e tal. E foi decidido naquela reunião, porque eu deixar bem claro, Gustavo, que todas as decisões do MDB de São João do Oeste são tomadas pelo diretório, que são 40 pessoas do diretório, e não se toma decisão sem reunir esse povo. E realmente a grande maioria estava presente, e quem não estava presente concordou com essa decisão, e a gente foi escutar a proposta de Genésio e Rudy. E no primeiro momento foi oferecido, então, que a gente teria 2 cargos, né, a Secretaria da Saúde, através do Mauro Barella, e também da Coordenadora dos Idosos, da ILA, né? Aliás, que por sinal já estavam lá, já tinha sido convidado, já estava todo mundo sabendo que eles seriam, né? Mas como eles tinham algum vínculo com o MDB, foi sugerido o MDB aceitar isso e como o MDB também não tinha muita aspiração por cargos, né? A gente naquele momento queria apenas contribuir com o município, né? Porque na visão minha do MDB também é assim, passou a eleição, o prefeito é o prefeito eleito, né? A maioria escolheu e temos que trabalhar com ele, apoiar. Talvez não tanto pelo prefeito, mas pelo município, né? Porque todo mundo quer bem o próprio município. E aí surgiu a questão e foi oferecido que o Everton então teria o apoio dos vereadores do PL e seria o presidente da Câmara. Quer dizer, o Everton de qualquer forma ia ser o presidente no primeiro ano de mandato. Isso foi realizado, foi feito o acordo, tudo certo. E começou-se a trabalhar, né? E aí, no começo, antes de ter uma reunião ordinária, você sabe que aconteceu aquela convocação na reunião extraordinária, que aí já começou a dar uns certos atritos, né? Porque, como é que você vai convocar uma extraordinária para, de repente, revogar uma lei, né? Essa lei, se ela está certa, não cabe nós discutir agora. Mas tu sabe que os trâmites legais numa Câmara de Vereadores, o projeto entra lá, baixa-se para as comissões, se analisa e depois se vota. Agora, como é que se vai votar uma lei, extinguir uma lei, sem discutir, sem debater nada?
né? Então, os vereadores, assim, ficaram um pouco assustados, né? E todo mundo sabe o que aconteceu com isso, né? Se aquilo estava certo, aquela atitude ou não, quem sou eu para julgar, né? Seriam os vereadores lá que iam decidir e debater sobre isso. E aí depois veio outros projetos, né? Veio outros projetos polêmicos, né? Então, o que tinha acontecido? Na visão da administração, os vereadores teriam que apoiar os projetos irrestritamente. Teriam que votar a favor de todos os projetos. Mas eu, na minha concepção, eu não consigo ver isso. Como é que você vai vender um voto de um vereador em troca de cargos no município, na prefeitura? Então é bem complicado isso. Então que o vereador, ele tem a pressão do lado de cá, que é os eleitores dele, e do outro lado a pressão da administração. Então começou a dar os conflitos. E todo mundo sabe, né, Orlando, que a Casa Legislativa ela é um poder à parte. Né? Exatamente. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário são 3 poderes, ele é um poder à parte que fiscaliza e aprova as ações ou não do governo, né? Então cabe o Executivo também respeitar o Legislativo e o Executivo estava colocando de alguma forma pressão para que a coisa fosse fluir do jeito que o Executivo entendia, era mais ou menos assim? Exatamente. O Legislativo, ele é um poder, né? O Administrativo, né, o prefeito, a administração, a prefeitura é outro, né? Então, o que aconteceu? Começou a dar aquelas pequenas intrigas, né? E foi marcada uma reunião, né? Devem estar lembrados, quem participou. Foi em março, lá na sala da paróquia, onde foi então, uma comissão da administração e a comissão do MDB. Sentamos junto para, vamos caminhar, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ter que ajustar, isso e aquilo, né? E ali foi combinado que, periodicamente, seria realizada uma reunião entre o MDB e a administração. Justamente para isso, porque qual era o interesse do MDB? O nosso interesse era contribuir para o município. Mas discutir ideias, projetos e avançar. O MDB não estava preocupado com cargos, né? Mas nós queríamos trabalhar em conjunto. Só que essas reuniões nunca mais aconteceram, né? E aí ficou cada vez um clima mais difícil, né? A pressão vinha, sabe, daí as fofocas correm, às vezes uma verdade, às vezes não é. E aí começou a ficar insuportável. Até que lá em setembro, houve uma pressão a nível estadual para os diretórios municipais fazer a eleição do novo diretório. Podia se prorrogar por mais um ano, mas lá em São João reunimos o pessoal e falaram, não, vamos fazer um diretório novo agora, né? Já que nós estávamos meio assim, o próprio Beno que então tinha assumido o partido, estava dizendo, olha, não quero mais, né, e tal. E aí nós fizemos uma reunião da MDB, né, para a gente programar e organizar aquela eleição do diretório, que foi dia 16 de outubro, né. Mas aí nessa reunião, inclusive, a participação da ILA, né, ela veio nessa reunião. Mesmo não sendo o foco daquela reunião, começou a aparecer, sabe, o pessoal começou a questionar. E daí a gente percebeu que, no caso, ela estava defendendo mais a administração que a posição do MDB, né, respeitando a posição dela. Foi aí que surgiu também já um impasse. Quando ela mesma colocou, isso está gravado, está registrado, ela nos colocou que se nós quiséssemos deixá-la fora do diretório, bem tranquilo, porque o cargo dela não dependia do partido e que isso ela já tinha acertado com a Genésio antes, né? E no caso do Mauro Barella, né, que ele era filiado da MDB, quando que foi feito o acerto lá atrás, ele prometeu para nós que viria morar em São João do Oeste e automaticamente transferindo o título para São João, ele seria filiado da MDB em São João. Isso passou um ano, também não aconteceu. Então nós não tínhamos nenhum vínculo, né? Nesse meio tempo, no final do mandato do Beno, então surgiu aquelas duas que o prefeito comentou aqui, aquelas duas indicações, né? A assessora de imprensa, né? E também da diretora do museu, né? Que foram indicados pelo presidente. O prefeito disse que estava fazendo um bom trabalho, ótimo, né? Ninguém está questionando isso, né? Foi o próprio presidente que indicou. Ali não foi decisão do partido. Mas também respeitamos, também não vem ao caso. E aí ficou claro, né? Quando a gente foi falar com o prefeito, a gente diz assim, né? Porque a gente via que, sabe, a gente não estava sendo valorizado em termos de discutir ideias, projetos, né?
apenas os vereadores teriam que votar a favor e os vereadores não estavam sentindo a vontade. E Orlando, o que dentro de tudo isso foi a gota d'água, vamos dizer assim, ó, quando o partido chegou no limite e tomou essa decisão de se tornar um partido independente, como o vereador Everton falou nessa entrevista, que é um partido independente. Qual foi o fato que então foi determinante para essa tomada de decisão? Olha, eu digo assim, o que surgiu? O MDB, a partir desse momento, começou a discutir uma ideia de um projeto diferente para o partido. Nós não queríamos ficar na sombra de outros partidos, nós queríamos ter luz própria. E discutir um projeto para daqui a 3 anos, né? Foi se conversando, o diretório conversando sobre isso, e chegamos à conclusão que nós teríamos que tomar o nosso caminho, né? Até porque a forma de fazer política, de administrar um município, se o prefeito e o vice hoje tem essa postura, essa forma de fazer, que o pessoal, todo mundo sabe como é que está acontecendo, né? A posição é deles, né? É eles que acham que assim está correto, que façam. Mas não é obrigado, nós não somos obrigados a concordar com tudo isso, né? Então, o que o MDB está se propondo? Fazer um projeto de uma política, sabe? Deixar aquela política velha de lado, sabe? Aquela de perseguir, disso, aquilo, e, sabe? De fazer um projeto, discutir para São João do Oeste lá para frente. O que São João do Oeste tem que ser, o que nós gostaria de ser em São João. E ali o MDB achou que, continuando nesse caminho, nós não ia a lugar nenhum. Então, para nós, sabe, sem desmerecer nada, a gente achou que simplesmente seguia o nosso caminho, né? E deixaria até a administração mais à vontade para eles tomar decisões que quisessem. Porém, o MDB continuar contribuindo com o município, né? E aí, para surpresa, né, assim que a gente comunicou que a gente estava se afastando, né, daí parece que começou né, já, para surpresa minha, eu, por exemplo, era conselheiro do desenvolvimento econômico, nós anunciamos dia 16 e 2 dias depois, acho que foi dia 16, foi uma quarta-feira, sexta-feira saiu um decreto novo e eu fiquei sabendo através do WhatsApp depois que o meu nome não estava mais no Conselho de Desenvolvimento Econômico. Né? Então, sabe assim, que foi uma coisa assim que eu fiquei até surpreso, porque até então eu estava disposto a contribuir ainda com o município. Hoje estou disposto ainda, né? Mas se eles acharam que não é assim, beleza, tranquilo, a gente aceita, né? Afinal de contas é ele que tem a caneta na mão, né? Então, praticamente foi isso, né? Então a gente decidiu e começou outro caminho, né? Aí surgiu a questão da Câmara de Vereadores, eleição né? E aí o partido, né, os 2 partidos, aliás, da oposição, que estavam oficializados a oposição, o PSDB e o PSD, vieram nos procurar para construir algo novo para São João. E aí sentamos juntos, conversamos e achamos que esse seria o melhor caminho para o MDB. Então, não é que nós estamos querendo comer de 2 coxos, né? Nós queremos ser útil para o município. Então a gente resolveu tomar esse caminho e, né, seguir em frente, né? E Orlando, dentro de algumas colocações do prefeito na última entrevista aqui comigo, aqui no estúdio, se referindo ao partido, como é que a equipe, os correligionários, os filiados do partido receberam o tom de algumas críticas, principalmente você acabou de falar em questão de 2 coxos, e até ele usou um termo diferente, até para mim eu não conhecia. Como é que o partido recebeu isso? Como é que os filiados receberam isso? Olha, assim, Gustavo, eu digo assim, ó, cada um fala o que quer, mas às vezes ouve o que não quer ouvir, então, né? Aquelas palavras, né? Eu não gostaria de repetir, mas eu vou repetir porque alguém de repente não acompanhou ainda, né, a entrevista do prefeito aqui. Agora, os vereadores da MDB serem comparados ao porco vesgo, que fica de olho em 2 coxos ao mesmo tempo, eu acho que, assim, em primeiro lugar, não é uma postura de um prefeito, né? Não é uma linguagem de um prefeito. Mas, como disse, ele é livre, ele fala como quiser e o que quiser. Mas também, às vezes, vai ter que ouvir o que ele não quer. Então, isso pegou pesado mesmo. Então, o MDB, como ele mesmo antes na entrevista tinha falado,
que o MDB não pediu mais cargo, não pediu nada, nós não queríamos coxo. Nós nunca pedimos cargo. Né? Aqueles cargos que estavam lá nos foram oferecidos e a gente aceitou. A gente não pediu. Quando a Ilha pediu desfiliação, né, e foi se filiar no PL, no Partido Perfeito, eu acho que até seria o momento do MDB pedir, esse cargo é nosso, então, né, coloca ela num outro setor ou demita ela, que esse cargo é o MDB vai indicar outra pessoa. Mas nós não queria cargos. Né? Então, assim, aquilo lá, os vereadores, sabe? Então eu fico imaginando, Gustavo se põe no papel de um vereador agora. Nós temos 3 anos pela frente. Agora tem 6-3, digamos, na Câmara de Vereadores, ou 3-3 e o MDB no meio com 3 votos. Com que vontade esses 3 vereadores vão definir a votação, por um lado ou para o outro, sabe? Então, assim, eu acho que o mínimo de respeito devia existir, entre os poderes, principalmente, né? Então, eu acho que o prefeito até perdeu uma grande oportunidade, de, naquele momento, em vez de falar isso, agradecer aos vereadores do MDB, ao MDB de São João, que durante o ano não trouxe nada mais, nada menos que R$1.100.000 de recursos para o município. Inclusive, 600 mil já tinha definido até não sair. Os últimos 500 mil veio agora, no mês de dezembro, foi, né? Lógico, o recurso não veio ainda, mas está empenhado, vem para o ano que vem. 250 mil para a compra de uma ambulância e mais 250 mil para a reforma do asfalto central de Cristo Rei. Mesmo o MDB não estando mais na administração, a gente foi atrás, num raspa-taxa do Estado lá, os vereadores ainda conseguiram 500 mil. Quando já tinham segurado antes 100 mil para a saúde, né? 200 mil para a compra de uma viatura, para a saúde também, e 300 mil para a compra de uma retroescavadeira. Então, eu acho assim, se o prefeito naquela oportunidade tivesse agradecido os vereadores do MDB pelo que fizeram pelo município, com que motivação eles iam trabalhar depois? Mas assim fica difícil, cara. Fica difícil. E Orlando, como é que você talvez, o Orlando enxerga o futuro de São João, principalmente nos próximos 3 anos, com todo esse emaranhado de acerta, depois sai e tem um pouquinho de tumulto dentro da administração. Como é que você enxerga o que dá para esperar da administração para os próximos 3 anos? Na visão de vocês como empresários também e tudo. Bom, Gustavo, tu sabe que a gente acompanhando e a gente questionado fora do município, né? Inclusive, semana passada, um ex-prefeito da região me perguntou, mas Orlando, o que está acontecendo em São João? Parece que está tudo errado lá. E às vezes que aparece na mídia, parece que está mesmo. Mas quero tranquilizar os munícipes de São João que não é bem assim, né? São João está trabalhando. E longe de eu ser conivente com impunidades, né, coisas erradas que aconteceram nas administrações anteriores, eu acho assim, se errou, tem que pagar por isso. Né? Se foi feita coisa errada. Então, para isso existe Tribunal de Contas, existe Ministério Público, existe Promotoria Pública, né? Então, vamos apurar e vamos punir, mas nós, São João, não podemos se ater só a isso. Nós temos que fazer planejamento para ver lá na frente o que acontece. E eu não devia estar nem aqui hoje falando sobre isso, Gustavo. Eu gostaria de estar aqui discutindo o projeto para São João. Olha, nós estamos numa estiagem como nunca tinha. E as previsões não são as melhores. Eu queria estar aqui discutindo um projeto para resolver o problema de água de São João. Estou fazendo um projeto para buscar água do rio Jundiá? Ótimo, já é alguma coisa. Mas vai resolver o problema na estiagem? Não, porque o Jundiá não vai ter água para atender toda a região com água. O município de Itapiranga tem água encanada em todo o município. Por que São João do Oeste não pode ter isso? Não tem água em São João, então vamos buscar água onde tem. O rio Uruguai está logo ali. Então seria a hora de unir todos os poderes, as forças, lideranças de São João, fazer um projeto para resolver esse problema de água. Porque na próxima estiagem que dá, de novo vou montar os caminhões correndo, puxando água. Né? Então eu gostaria de estar falando sobre isso. Eu gostaria de estar falando sobre produção de leite. Nos último meio ano, só na minha comunidade lá de Macuco, eu posso citar 4 grandes produtores de leite que pararam com a atividade. E tem muita gente na lista ainda.
E isso falando de Macuco, imagina no município inteiro. E nós tínhamos que estar discutindo soluções, fazendo reunião com os produtores de leite, fazendo reunião com os produtores lá do suíno, né? E buscar alternativas. Se o leite não está dando, é no Brasil inteiro que está esse problema, vamos achar saídas aqui, né? E eu acho que esse seria o papel do município, né? Então eu gostaria de estar envolvido nesse processo com a administração, debatendo sobre isso, mas não sobre, outro dizer, bicuinhas, né? Mas infelizmente a gente veio aqui para expor aquilo que é o MDB, para a gente não ser considerado um estorvo na administração, né? A gente está buscando justamente o contrário, a gente está buscando contribuir, né? Então, como eu estou vendo isso? Eu estou vendo até que, né, quando no começo da administração, eu vi que entraram com muita vontade de querer fazer as coisas e ainda estão com vontade de fazer. Tem muita coisa ali que eu concordo plenamente que tem que ser feito, mas tem muita coisa que não precisa ser feito dessa maneira, sabe? Tem muita coisa que se resolve com diálogo, com conversa, com bate-papo, né? Conversando nas tangentes e tal. E agora, quando se busca o embate, né, a tendência é piorar, né? Então, essa é a minha visão para o município, né? Então, assim, eu tenho Genésio, como um amigo, nós trabalhamos 5 anos à frente da Associação dos Avicultores, nós trabalhamos juntos, defendendo os avicultores na CADEC, os avicultores são testemunha disso, e até, de certa forma, estranha um pouco a postura dele agora, né? Porque isso também está sendo questionado um pouco em São João. Eles estão errados? Não sou eu que vou dizer se estão errados, estão certos. Quem vai dizer isso é, depois de 4 anos de administração, os eleitores, o município vai dizer se eles trabalharam bem ou não. Mas a minha visão, como eles têm a oportunidade e o direito de expor a opinião deles e fazer como eles querem, eu acho também eu tenho o direito de expor a minha opinião e é isso que eu penso, isso que eu assumo, né? Não, tá, Orlando, é bem por aí, a gente sempre deixa muito claro para todos que também o nosso canal é um canal que é aberto a todos poder se manifestar, né? Pessoas conversam com a gente sobre diversos assuntos, a gente sempre dá oportunidade, nós somos um canal neutro, né? Então, nós sempre vamos estar à disposição de vocês, da administração, da oposição, de quem quiser expor a sua ideia, a sua intenção. Por isso que também a gente abriu esse espaço aqui para a gente estar conversando e muitas vezes ter o contraponto a alguma questão que não ficou bem clara no bate-papo com o prefeito e sempre deixar o nosso canal à disposição. São João do Oeste é um município, falo agora para quem está nos assistindo, que nos recebe muito bem, que nos acompanha de verdade, né? Um município que a gente tem um carinho também para atender e também deixar bem claro que o canal não recebe nenhum recurso público de nenhum município da região, nem Itapiranga, nem São João, nem Iporã, nem Barra do Guarita, nenhum município. Então a gente faz as nossas reportagens com os nossos patrocinadores que fazem, que nos auxiliam e a gente vai lá e faz nossas matérias, por isso também a gente tem toda a tranquilidade de fazer e deixar o canal sempre aberto. Orlando, considerações finais, deixa na tua fala. Bom, Gustavo, então assim, eu gostaria de, finalizando, então, tranquilizar um pouco o povo de São João e dizer que o MDB vai estar fazendo o trabalho normal, né? A gente não vai fazer oposição, né? Não é ideia nossa fazer, né? A gente vai estar naquele foco de contribuir para o município, de fazer alguma coisa em prol do município, né? E a gente vai, de qualquer forma, relevar certas coisas, certas situações. E eu mesmo, como presidente do partido, eu garanto que eu vou conversar com os vereadores, que relevem aquelas questões e que vamos fazer um trabalho, vamos fazer um esforço e justamente para o município andar bem, né? E dizer para o povo de São João do Oeste que nem eu disse antes, não era o momento da gente aqui falar isso, véspera de Natal e final de ano e estiagem, final de pandemia, e a gente está falando essas coisas aqui. Mas fazer votos para que o próximo ano, essa saída da pandemia, que felizmente parece que está dando uma trégua,
para que a gente possa retomar, sabe, a atividade normal, os eventos vão estar aí, as atividades vão tomar. Pena que deu essa estiagem, né? Tá dando grandes prejuízos. Olha, eu fico sentido quando vejo o maior movimento hoje nas estradas do interior é tanque com trator puxando água, sabe? Isso é muito triste, vendo tudo seco. Mas fazer votos que seja o último ano de estiagem e que vamos ter anos melhores de produção novamente, né? E fazer votos de, né, que o ano que vem seja mais familiar, mais de união, mais de diálogo e que a gente consiga realmente retomar o caminho normal, né? A vida normal que a gente diz, né? Então aproveitar e desejar a todos também, para ti, Gustavo, um Feliz Natal e próximo Ano Novo. Desejar sucesso para vocês no próximo ano, né? E nos colocar à disposição para esclarecimentos, o que for preciso, né? E também desejar a quem está nos acompanhando em casa um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E para que consigam, o ano que vem, todo mundo atingir, realizar os seus sonhos. E com certeza vamos conseguir, porque temos fé em Deus e tudo vai dar certo. Um abraço a todos. Valeu, abração.